Bom, sétimo ano, aqui o professor Valdivino. O vídeo de hoje é fazendo uma revisão para a sua prova. Pessoal, essa revisão é bem parecida com a prova de vocês. Eu vou estar resolvendo questões parecidas, similares. Tem aluno que fala, professor, você fez a revisão, mas não é a mesma coisa da prova. E eu falo, é a mesma coisa sim, não são as mesmas questões. Pode até ser o enunciado, mas os valores são diferentes, beleza? Então vocês assistem esse vídeo não deixe de ver também os vídeos da teoria, viu, pessoal? Terceiro bimestre. Por quê? Porque isso é de fundamental importância. Aí teve aluno que fala assim, professor, você colocou na prova coisa lá do segundo bimestre. Óbvio que eu posso cobrar. Por que eu posso cobrar? Nós estamos no terceiro. Eu não posso cobrar conteúdo do quarto, mas conteúdo do primeiro, conteúdo do segundo, eu posso cobrar na tua prova. Você já tem a obrigação de saber. Se você não souber, volta lá nos vídeos e faz a revisão. Beleza? Porque até então esse vídeo é um vídeo que eu vou fazer praticamente uma revisão de prova com vocês. Então, mesmo que você tem um vídeo lá do primeiro bimestre, que tá muito distante, mas com essa dica que eu tô dando aqui de como resolver as questões, você consegue resolver a questão da sua prova, que seja questão referente ao primeiro e segundo bimestre, beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira questãozinha da tua prova vai dizer exatamente para você dar o nome do polígono. O nome do polígono é o seguinte, pessoal, eu vou explicar isso aqui com desenho. E eu tenho aqui um retângulo. Vocês sabem que o retângulo, por que eu sei que é retângulo? Porque o retângulo ele tem os dois lados, os lados paralelos são iguais. Então, esse lado é paralelo com esse, eles são iguais. Esse lado paralelo com esse, eles são iguais. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Beleza? Quadrado tem todos os lados iguais e os lados paralelos são iguais. Aqui não, só os lados paralelos que são iguais. O quadrado não, todos os lados são iguais. Pessoal, essa figura, este polígono, é um polígono de quê? De 4 lados. Mas aí a pergunta é, como é que eu dou o nome desse polígono? Aí você, muito esperto, vai virar para mim e vai falar, professor, ele é um retângulo. E eu vou dizer para você, você errou. Porque lá na nomenclatura dos polígonos, eu pergunto para você se eu tenho um polígono que ele tem a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de ângulos internos e a mesma quantidade de vértices, qual é o nome desse polígono? Gente, polígono de 4 lados é chamado de quadriláteros. Quem é que está dentro dos quadriláteros? É o trapézio, é o losango, é o retângulo e o quadrado. Então, o nome desse polígono aqui não é retângulo, o nome dele é quadrilátero, porque ele tem 4 lados, ele tem 4 ângulos e ele tem 4 vértices. Então, ele é um quadrilátero, tá? A próxima questão, pessoal, é uma questão que eu estou pedindo 3/4 de uma volta. Pessoal, uma volta completa, ela mede quanto? 360 graus. 360. Aí eu vou pegar essa pizza e dividir em 4 pedaços. Aí eu vou comer 1, 2, 3. Então, pessoal, o que significa? Eu comi 3 de 4. 3/4. E quanto é que vale 3/4 de 360? Vocês vão fazer essa questãozinha aqui, bonitões, é conteúdo do segundo bimestre. Medida de ângulos. 3/4 de 360. Como é que você vai saber? Aí você vai fazer, que é inclusive a pergunta dele, tá? 3/4 de uma volta, só que uma volta completa vale quanto? 360. Então você vai pegar 3/4 de 360. Como é que faz? Na minha língua tá coçando, mas não vou falar. Duas retas. Pessoal, olha aqui, ó, acabei de falar, ó, se você tem duas retas, agora eu tenho retas aqui, ó, que não se cruzam e mantêm a mesma distância de uma da outra. O nome disso é paralela. Se você tem retas que formam ângulo de 90 graus, o nome disso é perpendicular. Se você tem reta que se cruza em apenas um ponto e não forma ângulo de 90 graus, é concorrente. E se você tem uma reta e coincidiu da outra, está colada em cima dela, o nome dessa reta é coincidente. Beleza, pessoal? Então, fique ciente, pessoal, que retas que permanecem a mesma distância de uma da outra e não se cruzam, qual é o nome que você dá a elas? Paralelas. Vai ter outra questão na tua prova perguntando o que são ângulos. Pessoal, o que são ângulos?
Ângulos. O que são ângulos? São figuras geométricas. Como é que... O que... Deixa eu fazer um desenho aqui para você. Aqui eu tenho um ângulo. Ai, saúde, meu Deus. Pessoal, o que é o ângulo? Vou fazer uma outra figura aqui diferente para vocês. Aqui, ó. Isso aqui eu tenho um ângulo. Aí eu vou perguntar na tua prova o que é ângulo. Aí você fala, professor, se eu fizer o desenho, tá bom? Não, eu tô perguntando em teoria. Pessoal, ângulo, você tem uma semirreta aqui e você tem outra semirreta. Quando você tem duas semirretas partindo da mesma origem, ó, você tem essa semirreta e você tem essa semirreta. Então aqui formou um ângulo. Ah, professor, eu vou colocar o desenho e escrever. Tudo bem, sem problema, tá? Então o que é ângulo? É o encontro de duas semirretas, tá? Tá respondido. Aí eu vou estar perguntando para vocês o que são ângulos complementares e ângulos suplementares, matéria do terceiro bimestre. Pessoal, eu vou explicar isso por forma. O ângulo suplementar é aquele ângulo de meia-lua. Toda meia-lua ela vale 180. Suplementar 180. E o ângulo reto, que é o ângulo complementar, ele vale 90. Então aqui ele vale 90, tá? Só que lá você vai escrever o que quer suplementar. Suplementar, o valor dele é 180. E complementar, o valor dele é 90. A próxima questão, pessoal, eu vou te dar uma figura. Vou até desenhar uma figura aqui. E estou falando para você que essa figura é um polígono regular, tá? Então aqui é um polígono regular. O que é um polígono regular? Todos os lados são iguais. Só que eu vou dar um valor para esse lado. Eu vou dizer que esse lado aqui vale 5. Se eu estou dizendo que esse lado vale 5, pessoal, então quer dizer que todos os lados têm o mesmo valor. Então esse vale 5, esse vale 5, vale 5, vale 5, vale 5. Por que eu sei que ele vale 5? Porque eu estou falando na questão que ele é um polígono regular. E aí eu peço o perímetro. O que é o perímetro, pessoal? É a soma do contorno da figura. Então você vai somar esse segmento, mais esse segmento, mais esse, mais esse, mais esse. Somar os seus valores. Depois que você somar todos eles, aí você vai ter o perímetro. Perímetro é a soma de todo o contorno da figura. Próxima questão linda, maravilhosa que nós temos ali, pessoal, é ele perguntando para você escrever o que são ângulos congruentes. Ângulo que possui a mesma medida. A palavra congruente significa iguais, ângulos que têm a mesma medida. E o que são ângulos adjacentes? Adjacentes. São ângulos... Aí, se você quiser, você pode até fazer isso aqui, ó. Então, aqui você tem um ângulo. Esse lado aqui, ó, ele é adjacente, tanto para esse ângulo como para esse. Ele está junto. Lá, adjacente vem de adjunto. Então, ângulos congruentes, ângulos que possuem a mesma medida. E ângulos adjacentes, ele está junto. Beleza? Adjacente vem a palavra junto. E isso não é novidade para ninguém, pessoal. Aí você viu lá e falou, professor, ângulo congruente e ângulo adjacente. Ai, mas você tem internet na sua casa, não tem? Você vai e coloca lá no seu livro didático que fala disso. Então você pega lá o seu livro didático e escreve ângulo congruente, escreve o que significa. Ângulo adjacente, escreve o que significa. Beleza? Eu estou pedindo para você me responder isso de caneta. Você vai responder aí na sua provinha. Tá bom, pessoal? Não deixe. Só pesquisar. Coloca no Google assim, ângulo congruentes. Vai ter lá a teoria para você. Coloca lá ângulo adjacente. Vai ter lá. Se você não quiser ver o vídeo novamente. A próxima questão, pessoal, é uma questãozinha que eu vou dar um desenho lindo, maravilhoso para vocês. E aí eu vou estar perguntando quantos lados tem essa figura, quantos vértices tem essa figura, quantos ângulos tem essa figura. Beleza? Pessoal, os vértices e os ângulos é a mesma coisa. A diferença é que os vértices, vértice A, vértice B, vértice C, que lembra bem que o que é o ângulo? Isso aqui é o ângulo. Tudo isso aqui é ângulo. E também é o vértice. Aí você vai lá e põe, ó, chapeuzinho. Beleza? Só identificar. Vértice A, vértice B e vértice C. Aí eu vou estar perguntando o nome do polígono, né? Quais são os ângulos do polígono, quais são os vértices, quais são os lados e qual é o nome. Lembra da nomenclatura? Polígono de 6 lados, hexágono. Polígono de 7 lados, heptágono. Polígono de 5 lados, pentágono. A classificação dos polígonos, você vai dar o nome dela. E aí eu vou estar perguntando o que é um polígono côncavo, o que é um polígono convexo. Pessoal, esse polígono aqui, ó, que eu acabei de desenhar para você, ele é um polígono convexo. Por quê? Ó, você pode aumentar o lado do polígono que nada vai ficar dentro da figura. Ó. Tudo vai ficar do lado de fora. Agora eu vou dar um desenho de um polígono convexo aqui.
côncavo, convexo. Convexo é isso que eu acabei de falar. Olha aqui, ó. Esse lado aqui não entrou nada para dentro da figura. Aqui também não. Mas se eu aumentar aqui, pessoal, ó. Tá vendo que vai entrar um pedaço para dentro da figura? Se entrou algum pedaço para dentro da figura, significa que ela é côncava. É a figura côncava, eu falo para meus alunos que é a figura deformada. E a figura impecável, perfeita, que não tem deformação nenhuma, ela não vai entrar nada. Figura que tem alguma bifurcação para dentro, ela é uma figura côncava. Beleza, pessoal? Então tá explicado. Você vai me explicar o que significa cada uma e dar um exemplo, tá? Depois, a próxima que nós temos, pessoal, é um probleminha. Vai ser um probleminha. Eu vou estar dizendo assim, ó, dois ângulos são adjacentes complementares. Sabendo que a medida do maior mede 48. Qual é a medida do menor? Olha bem, pessoal, ele está dizendo ângulo complementar. O que é ângulo complementar? Ângulo complementar é aquele ângulo que tem um total de 90 graus. Só que ele está dizendo que o valor de um vale 48. Certo, pessoal? Aí ele quer saber o outro, quanto é que vale o outro. Por que ele é adjacente? Porque ele tem um lado em comum. Ângulo que tem lado em comum, ele é um ângulo adjacente, tá? Então esse ângulo, ó, todo ele vale 90. Por que ele vale 90? Por causa da palavra complementar. Complementar 90 graus. Aí você já tem um que vale 48. Não, vou arredondar isso aqui. Já tem um que vale 40, tá? Tem um que vale 40. Quanto é que falta para 90? Aí você vai lá e me bota 50. Aí. 50 com 40 vai dar um total de quê? De 90. Beleza? Que ele tá falando na questão que o ângulo é complementar. Ele todo vale 90. Aí ele vai estar dando valor de um só. Aí você vai descobrir o outro. Ainda é de marcar ainda. Se você errar, seu pai te dá um cascudo aí. A próxima, pessoal, você vai julgar verdadeiro ou falso. E eu vou estar dizendo... vou estar dando os ângulos, complementar, suplementar, complementar, suplementar, e você vai me responder. Eu vou te dar alguns valores, você vai somar ele e vai ver se ele vai ser complementar ou se ele vai ser suplementar. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu coloco aqui, ó, 50, um ângulo de 50, o outro ângulo de 40. Aí na frente eu vou escrever, este ângulo é suplementar. 40 com 50 vai dar 90. Ele é suplementar, sétimo ano? Óbvio que não. Ele é complementar, porque complementar é que é 90. Aí você vai lá e coloca falso. Beleza? Aí se a outra lá eu vou pegar assim, ó, 170 com mais 10. Aí eu vou falar, 170 com mais 10 é suplementar para o sétimo ano? 170 com mais 10 vai dar 180. Ele é suplementar. Você vai lá e põe verdadeiro. Pessoal, essa prova tá muito fácil. Só não vai conseguir aquele aluno safado que não estudar. Porque o aluno que estudar é 10. A próxima, pessoal, que nós temos... também foi conteúdo aqui do nosso bimestre, né? Você vai ter uns desenhos mais ou menos assim, ó. Aí aqui eu vou dando uns valores para você. Aqui eu vou colocar esse ângulo x mais 8 e esse ângulo aqui 2x mais 10, por exemplo. Tô criando um exemplo, tá, pessoal? Porque eu não vou resolver a questão da prova, eu não sou doido. Aí você vai pegar o 2x mais 10 igual, tá vendo onde é que ela se encontra? Aqui entra o igual. AX mais 8. Aí você separa letra para um lado e número para o outro. Equação. A tia Daniela já ensinou vocês. Ele tá positivo, passa negativo. 10. Aqui é que não tem nada não, tá? Aqui é 8. Aí, ó, ele tava positivo, passou negativo. 2x tira x, vai ficar x. Devo 10, pago 8, fico devendo 2. Qual é o valor do x? 2. Beleza? Outro que você vai ter lá vai ser mais ou menos assim, ó. Aí aqui vai ser, eu já fiz vários. Aí eu vou dividir aqui eu vou colocar 5x menos 30, por exemplo. Estou criando exemplo, tá, pessoal? Aqui eu vou colocar 3x mais 10, por exemplo. Aí você vai pegar, ó, lembrando, ó, reto. Toda figura que vai formar um L ali forma um ângulo de 90 graus, que é complementar. Aí você vai pegar 5x menos 30 igual a 3x mais 10. Aí 5x, aí ele está positivo, passa negativo, que é igual a 10, ele está negativo, passa positivo. 5 tira 3, fica 2x, que é igual a 40. Ele está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido para 2x é 20. Beleza, pessoal? Tô dando exemplos, tá? A próxima que nós temos, pessoal, é uma meia-lua. Toda meia-lua vale 180. Aqui eu vou colocar x mais 50 e aqui eu vou colocar 3x mais 20. Aí você vai pegar x mais 50 mais 3x mais 20. Tudo isso, ó,
Meia lua, suplementar, 180. E aí você resolve a equação. Tá, pessoal? Letra para um lado e número para o outro. Pessoal, não esqueça, formou um ângulo reto, formou um L, seu ângulo é 90 graus. Meia lua, suplementar. Quando um está de frente para o outro é igual, tá? Não esqueça. No ângulo complementar, esse segmento aqui interprete como uma soma. No suplementar, esse segmento interprete como uma soma. Pessoal, só posso desejar para vocês uma excelente prova. Faça. Logo, logo eles vão estar divulgando aí o calendário para vocês. Um abraço.